Enfim. Enfim, conseguimos. Boa noite, doutora. Vamos Boa iniciar noite. aí, um pouquinho atrasadas, com problemas técnicos, mas agora deu certo. As configurações de privacidade, que a precaução excede. Bom, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marciele Massigna, sou advogada, especialista em direito imobiliário, notarial e registral. Eu sou membro efetiva da Comissão de Direito Notarial, Registral e Imobiliário aqui da subseção de Sinop MT. E hoje nós estamos iniciando aí um projeto, atuando no extrajudicial, de iniciativa aí da comissão, onde nós vamos abordar alguns procedimentos, alguns serviços que os advogados que atuam nesse meio do extrajudicial podem atuar, né? Principalmente aí nos cartórios. E hoje, como tema inaugural aí, eu estou trazendo o procedimento de suscitação de dúvidas no cartório de registro de imóveis. E como minha convidada de honra, a doutora Rosângela Poloni, te passo a palavra para ficar à vontade para se apresentar. Boa noite, pessoal. É uma satisfação poder participar desse projeto. Meu nome é Rosângela Poloni. Eu sou oficial de registro de imóveis na comarca de Porto Espiridião, aqui no estado do Mato Grosso. Estou nessa função há 16 anos, sou do penúltimo concurso público aqui do estado. Também especialista em direito urbanístico, direito constitucional, direito notarial e registral, Escola da Magistratura no estado do Paraná, onde já atuei como tabeliã e oficial de registro civil no meu concurso anterior. E atualmente estou como vice-presidente da ANOREG Mato Grosso. E um dos propósitos institucionais da ANOREG MT é essa aproximação dos notários e registradores com a classe, vez que hoje somos parceiros na consecução do grande objetivo da desjudicialização. Dentro desse pressuposto, é com muita alegria que eu participo desse bate-papo hoje aí sobre o tema que tanto aí desperta curiosidades. E esse procedimento de suscitação de dúvidas, a gente tem ele dentro do registro de imóveis, né? Ele nada mais é que um recurso administrativo à disposição aí do cidadão. Mais adiante a gente vai abordar que ele não é um recurso utilizado exclusivamente pelo advogado, mas sim ele está aí à disposição do usuário da serventia, né? E assim, o intuito da gente conversar hoje sobre ele é para quebrar esse paradigma justamente sobre esse procedimento que muitas vezes a gente tende a cair na questão dele ser um procedimento que visa questionar as exigências do registrador, quando na verdade ele é um procedimento para o usuário, o advogado atuar também em conjunto com o registrador aí como uma ferramenta para de alguma lacuna aí da legislação, da normativa, que muitas vezes, né, o registrador se depara aí com uma situação e a gente precisa discutir ela e levar até o juiz corregedor permanente da comarca, né, que é aquele juiz designado aí que vai decidir esse procedimento, né? Quando ele chega ao fórum, ele é um procedimento administrativo, embora ele vá, né, para o foro judicial, ele continua aí nesse caráter de administrativo. Doutora, vamos conversar um pouquinho então mais sobre ele, como que é essa visão do procedimento de suscitação de dúvidas dentro do registro de imóveis, como que funciona, como que a parte, quem que é parte, quem que pode solicitar, qual que é o primeiro passo aí para a gente ingressar com esse procedimento? Ok. Eu costumo dizer que a suscitação de dúvida ela só ocorre se houver, em tese, a nota devolutiva.
Então, quando da apresentação do título no registro imobiliário, o registrador faz o exame formal do título. Esse exame formal, ele se dedica a verificar sob o ponto de vista da autenticidade daquele documento e da legalidade, da obediência dos requisitos que a lei impõe. Sempre lembrando que o oficial de registro, ele é de registro, e não de não registro, né? Então, o objetivo é comum, o objetivo é registrar. Sob essa ótica, em preenchendo os requisitos formais do título e estando dentro da legalidade, ele está apto a registro. Em desacordo com algum requisito formal, lembrando que nós não podemos examinar requisitos intrínsecos, como a coisa julgada numa partilha, né? Como partilharam, etc. Então, feito esse exame, se apresenta uma nota escrita, dando conta do que é necessário para a prática daquele ato, e essa nota, ela geralmente é objetiva, indicando o que falta, clara, para que qualquer um entenda. Eu penso que a gente tem que escrever na língua do povo, se tiver alguma técnica jurídica, inclusive muitos mencionam em nota de rodapé, né, a fundamentação legal, de maneira que o próprio usuário receba, né, a nota e ele tenha uma concisão naquele texto que possibilite ao olho do homem médio entender o que é necessário. Essa qualificação ela não pode ser feita a conta-gotas. Cada vez que a parte apresenta um documento, a gente emitir nova nota devolutiva pedindo mais outro, e mais outro, e mais outro. Ela é uma qualificação una. Contanto, não raras vezes a gente tem mais de uma nota devolutiva em função de que aquilo que se apresenta no segundo momento não se tinha conhecimento no primeiro, e surge fatos novos ou requisitos novos. Mas, enfim, em se apresentando a nota, a parte ela pode julgar aquela exigência descabida e ter fundamento para, e não conseguir convencer o registrador a praticar o ato ou voltar atrás na sua exigência. E ela também pode estar diante de uma impossibilidade jurídica de cumprir aquele requisito. Ou por uma falta, imagine a falta de um CPF, lá em uma uso capião extrajudicial, de um notificando, né, de um notificando necessário, que não se pode obter lá as negativas necessárias. Então, não é uma discordância por exagero do oficial, mas por impossibilidade no cumprimento. E aí ele vem e ele requer a suscitação de dúvida. Nós estamos adstritos ao requerimento da parte, ou seja, ela não pode ser suscitada de ofício, mas aqui cabe um parênteses, porque no registro de títulos e documentos, quando o exame da legalidade e da autenticidade tiver indícios de falsidade, pode ser suscitada de ofício. Salvo isso, só se a parte requerer. E quem pode requerer? O apresentante, que é quem? Aquele que traz o título no balcão. Pode ser até o office boy, né? Ou, nas nossas regiões aqui agrícolas, o motoboy, o taxista, o contador da parte, né? O que trata dos interesses da parte, né? Que é o apresentante, ou o interessado, que é aquele que tem o reflexo jurídico do não registro. Então, a legitimidade para requerer que seja suscitada a dúvida é desses dois. Uhum. E esse requerimento que a gente pode até, o interessado, o apresentante pode fazer, não necessariamente ele pode ser só um simples pedido que remeta para a solicitação, como ele pode também já vir com uma fundamentação para que talvez o oficial ali reveja o fundamento, né? Assim, a lei, ela até
né, trata, né, o procedimento de dúvida, inclusive ele está lá na 6.015, o artigo 198, e no nosso Código de Normas Estadual, a nossa CNGCE, lá nos artigos 685 ao 692, tem todo o procedimento passo a passo, como ele é feito esse procedimento, a gente vai abordar melhor ele, e ele fala que o requerimento pode ser a simples menção aí de levar a suscitação com base aí no 198. Mas também tem essa possibilidade aí nesse simples requerimento a gente também já fazer aí um embasamento que o registrador possa, enfim, rever. Doutora, o que seria, então, o objeto? O que pode ser discutido nesse pedido de suscitação? O que pode vir nesse objeto da suscitação de dúvida? O que vem a ser, né? E a sua natureza jurídica? Ele vai, na verdade, questionar a exigência feita pelo oficial ou alegar a impossibilidade do cumprimento de qualquer ato sujeito à averbação ou a registro. Os atos sujeitos à averbação ou registro estão tipificados no próprio teor da Lei 6.015 e são atos de registro aqueles que modificam a situação jurídica da coisa, ao passo que os atos de averbação são aqueles, os de registro, aqueles que transferem, né? Que são criadores de direitos reais ou modificadores de direitos reais. E os atos de averbação, atos meramente acessórios, né? Então, pode ser requerido tanto do ato de averbação quanto do ato de registro, ou melhor, da exigência feita para a averbação de um georreferenciamento, para o registro de um formal de partilha ou qualquer outro documento. É bem oportuno, sabe, doutora, que a gente parta do pressuposto da desjudicialização, de pensar que estamos entre profissionais do direito. E a dúvida entre os profissionais de direito é um procedimento próprio a ser tratado como uma exceção, considerando que o oficial de registro esteja preparado, tem a luz do conhecimento para fazer aquele exame. E considerando o direito do outro lado do balcão de não ter aquele juízo como um juízo final. Costumo dizer os oficiais que o oficial não é dono da verdade, porque existe esse reexame, e a dúvida ela consiste nesse reexame. Mas o reexame, ele pode ser feito pelo próprio titular, se ele se convencer dos argumentos apresentados, né? Então, com a 14.382, agora de 2022, nós tivemos o coroamento da celeridade da desjudicialização. Então, partindo sempre do pressuposto dessas tentativas, né, e de se encarar a dúvida como absolutamente necessária para dirimir aquela controvérsia, né? Sim. Nós tínhamos, anterior à Lei 14.382, nós tínhamos aí que o protocolo, né, quando nós protocolássemos um título, né, uma escritura, uma cédula não, que a cédula tem os prazos, mas outros títulos para registros, né, contratos e afins, o protocolo teria aquele prazo de 30 dias de validade. Então, dentro daquele prazo de 30 dias, deveria ser satisfeitas as exigências e registrado o título de fato. Aí, a gente veio aí a mudança com a 14.382 e mudou alguns prazos. Dentro desses prazos, a questão da mudança dos prazos de protocolo. Então, hoje, mudou essa questão do prazo para análise, então, consequentemente, também haveria aí essa mudança. Com a mudança, doutora, qual que seria hoje o prazo de análise, né, e a eventual aí formulação de uma exigência e o prazo que o usuário teria, então, para a gente protocolar esse pedido de suscitação, caso ele discorde ou tenha um entendimento diverso aí daquela exigência levantada pelo oficial? Então, o prazo de análise hoje é de 10 dias,
né? Salvo nos títulos de natureza especial. E o prazo para recorrer da mesma forma. Nessa questão de prazo, eu acho sempre peculiar, sempre pertinente mencionar que a dúvida ela não é do registrador, porque a parte, às vezes, pressupõe que o registrador tenha dúvida de praticar o ato. Mas nesse prazo ele informou o que no entendimento, no convencimento jurídico dele, seja necessário para praticar o ato. A parte é que quer um reexame. Então o nome dúvida, ele parece, mas não é. Ele consiste num reexame. Também, em se falando de prazo, pensando que o prazo da prenotação hoje ele é de 20 dias úteis, quando do apontamento do título no registro imobiliário, a parte pode optar para tão somente apresentar para exame e cálculo de emolumentos. Eu quero saber o que falta e quanto custa. Então, ela né, doutora, ela vai apontar assim, para que seja objeto de suscitação de dúvida, o título tem que estar protocolado e não só apresentado para exame e cálculo. É importante que a gente conscientize as partes que apresentar para exame e cálculo não dá aquele efeito de bloquear a matrícula pelo período dos 20 dias úteis. O que não dá depois também na chamada dúvida inversa, que também é um assunto que poderíamos, né, doutora? Sim, vamos abordar aí sobre a dúvida inversa. Então, tá. Sobre o procedimento, então, depois do requerimento, qual que é o procedimento feito dentro do cartório de registro de imóveis quando ele recebe, então, aquele requerimento do usuário ou do advogado, né, aquela peça, requerendo, então, apresentando aí a fundamentação? Qual que seria esse procedimento feito dentro do cartório até ele chegar lá no Poder Judiciário aí com o juiz corregedor da comarca? Perfeita a sua colocação, porque o requerimento pedindo a suscitação, pedindo que o oficial suscite, submeta, né, a apreciação do Poder Judiciário, ele não precisa indicar fundamento qualquer. Nos nossos sites, costumam ter modelos e até podem ser preenchidos manualmente no balcão. Ele requer a suscitação, basta que ele mencione quais os pontos que ele discorda ou que ele esteja impossibilitado de apresentar daquelas exigências realizadas lá, relacionadas na nota. Em ele apresentando, o oficial é que elabora a suscitação de dúvida, ou seja, ele vai expor para o magistrado, né, para o juiz corregedor permanente, conforme está lá, hoje até no próprio artigo 685 ali da consolidação, né, por uma disposição do nosso Código de Divisão e Organização Judiciária aqui do Mato Grosso. Então ele vai formular a peça para o juiz corregedor, expondo as razões de convencimento que tem para exigir aquela complementação, aquela retificação, aquele documento, enfim, a exigência que a parte não se conforma ou não pode apresentar. Feito isso, ele anota na prenotação, que é aí que bloqueia aquela prenotação, e aí é uma exceção ao que nós chamávamos antes o trio da prenotação, que eram uns 30 dias, hoje 20 dias úteis. Uma exceção na medida em que, suscitada a dúvida e remetida a dúvida para o juiz corregedor, aquela prenotação ela fica com os seus efeitos suspensos até que a dúvida seja julgada procedente ou improcedente. Então, é uma exceção, né, aos 20 dias úteis. E, uma vez anotado, formulado as razões, nós
damos ciência das razões para a parte que suscitou a dúvida. Na verdade, para o interessado ou para o apresentante. E aqui no estado do Mato Grosso, a consolidação das normas, ela prevê de uma forma bem objetiva que a dúvida versando sobre alguma escritura pública, esse tabelião que lavrou o ato, ele também deve ser cientificado dos termos da dúvida, para que ele tenha legitimidade, né, lá no procedimento administrativo, depois que estiver na esfera judicial. Certifica, dá ciência e remete, hoje eletronicamente, né, para o reexame necessário. Aí a lei ela é bem né, exaustiva, no sentido de mencionar o que deve remeter junto, deve remeter para o reexame todos os originais, todos os documentos apresentados, etc. E, em recebendo a dúvida, o juiz intima a parte para que ela apresente as suas razões. Ali sim, ela vai apresentar os motivos pelos quais ela discorda. Então, no pedido, não há necessidade. Nessa apresentação das razões também não depende do comparecimento, né, da nomeação de um patrono, contanto, se eu tiver, pode ter outra substância, né? E o fato dela não apresentar lá a impugnação não faz com que a dúvida seja julgada em sua revelia, porque nós não temos a formação da tríade processual, nós não temos lide, não temos pretensão resistida. Um procedimento administrativo de jurisdição meramente voluntária e que o magistrado vai proferir a decisão no sentido de ser ou não ser cabida a exigência formulada pelo oficial, independente da impugnação da parte, mesmo que ela não impugne. Exato. Também deve ser ouvido o Ministério Público em caso de impugnação e da sentença ao julgamento da procedência. Quando procede? Procede razão à exigência do oficial. Então, em julgada procedente, o título volta para a serventia, se cancela o protocolo e se devolve o título para a parte, porque não se pratica o ato. Se julgada improcedente a exigência, o título volta para a serventia e se pratica o ato sem a exigência. Sempre pensando que o oficial não é parte, sabe, doutora? É isso que a gente tem que tirar esse estigma. O oficial tanto não é parte na dúvida, que ele não tem nem legitimidade de recurso. Ele é o único que não pode recorrer. Então, o Ministério Público, o terceiro interessado, o suscitante, ele pode recorrer, mas o oficial não. A ele é dado cumprir, porque é um reexame necessário, né? Acho bem importante, assim, não se tomar isso pelo lado pessoal, entender que é um procedimento legal, um direito da parte. Por óbvio que não podemos incentivar a dúvida. Nós estamos, né, na ótica da 14.382, nós estamos tocando outra música. A música é da desjudicialização, né? Exatamente. E o procedimento de suscitação de dúvida, uma das dúvidas assim que geralmente colegas têm com relação a esse procedimento seria de que a impugnação ela deveria ser as razões da suscitação elas deveriam ser apresentadas ao oficial para que se remetesse ao juiz, quando na verdade ele já vai apresentar a sua fundamentação, as suas razões lá no procedimento administrativo. Então, quando o cartório envia esse procedimento, ele envia aqui pelo estado do Mato Grosso, a gente tem um aplicativo lá no site do Tribunal de Justiça, que é chamado PAV. Então, o protocolo dessa documentação, né, ela é enviada pelo registrador através desse PAV, onde é criado um número ali de processo administrativo e ele pode ser acompanhado como um processo normal, ele
claro que ele é consultado diferente do PJE, ele tem um sistema próprio ali que a gente chama de CIA, né? Onde ele é consultado. E talvez aí resida um pouco da dificuldade dos usuários fazerem por conta ali, trabalharem por conta nessa suscitação sem o auxílio de um advogado por conta disso. Porque ele acaba virando, de certa forma, um processo, né? Ele é um procedimento, ele vira um processo administrativo, ele tem uma tramitação diferente, especial, né? Mas, em contrapartida, ele é um processo hoje totalmente eletrônico, então tudo é protocolado via eletronicamente e é acompanhado eletronicamente, e as peças também, as razões da solicitação pelo interessado, pelo usuário, elas são protocoladas ali e acompanhadas eletronicamente. Então, aí que entra um serviço que o advogado perfeitamente pode atuar no extrajudicial, intermediando a partir daí, quando o usuário, né, o interessado, se depara aí com uma situação que ele precisa solicitar essa dúvida para o registrador, e aí ele precisa daí talvez desse auxílio aí para ingressar. Mas não que seja aí um serviço exclusivo, né? Mas é uma demanda muito interessante, porque, né, como eu disse, acaba virando aí um processo administrativo, precisa de um acompanhamento, né? Até porque ele tem a possibilidade de recurso, né, doutora, da sentença administrativa aí do juiz corregedor, ele tem a possibilidade do recurso. E aí, onde a doutora estava explicando que o oficial registrador, nesse caso, ele não tem essa oportunidade de fazer um recurso, porque ele, de certa forma, não é uma parte, embora tenha sido ele que tenha protocolado. Somente seria... Quem seria as partes para promover aí o recurso dessa sentença, doutora? Então, seria o Ministério Público, que atua como custos legis, a bem da verdade, ele não atua em favor, né, em defesa do direito de qualquer uma das partes, porque não temos lide. O terceiro prejudicado, né, pela decisão, imaginem que procedente para o oficial, e interessados, né? Agora, um assunto, sabe, doutora, que é bem delicado, são os limites dos questionamentos dentro da dúvida. Uhum. Ou seja, esses assuntos de maior abrangência, de grande discussão técnica, assuntos de uma complexidade jurídica diferenciada, eles não devem ser apreciados lá na dúvida. Devem ser elementos objetivos e não teses, né? Até porque a parte pode atuar, né, sem estar Sim. representada, né, sem Sim. haver a necessária representação. Mas vejam como a entrada em vigor de todo o trâmite eletrônico, ele cria no extrajudicial um novo mercado de atuação, porque as partes, em tese, elas não estão preparadas para operar as centrais. Elas não têm isso no seu dia a dia. Elas precisam de alguém em quem elas confiem, né? Então, um profissional liberal da confiança delas para operar. Então, somos grandes parceiros, né, na desjudicialização. Um lado não haveria sem o outro, sucessivamente. Imagine o sujeito lá, aqui de Porto Esperidião, que mora na Vila Picada, 100 e tantos quilômetros aqui da sede. Ele suscita dúvida, ele vai saber operar, né, para que ele possa apresentar no tempo devido às suas razões de por que ele não concorda com a exigência, né? Então, essa é a realidade e é o que temos. E com isso surge, sim, novos parceiros, novos negócios, novas oportunidades, novas necessidades, né? Nesse mundo da inteligência artificial de agora. Nós temos, então, as partes que seriam o interessado, o apresentante, o Ministério Público.
Mas nós temos aquela questão, e quando a suscitação de dúvida, ela se origina de uma exigência de uma escritura pública, que é uma escritura pública, quando ela chega no registro de imóveis, né? A gente sabe que ela foi lavrada por um tabelião, que também tem aí a fé pública, né? Exato. E aí, doutora, como que é feito nesse caso em que ingressa-se com uma suscitação de dúvidas quando é diante de uma escritura pública? Então, o artigo 692 da nossa consolidação, ele prevê que há necessidade do oficial da ciência das razões dele da dúvida, tanto para o suscitante, o interessado, quanto para o tabelião que lavrou o ato. E esse tabelião, então, ele tem cópia das razões para que ele possa se habilitar como um assistente simples lá durante a tramitação do título, durante a tramitação da dúvida. E ele tem, no mesmo prazo concedido pela parte, ele tem a oportunidade de apresentar as suas razões como formulador do título para justificar o acerto, né, do ato notarial, mas não a competência para o recurso. Sim. Só para apresentar, então, aí as razões Um assistente. da lavra, também participar ali, mas não teria questão do recurso. Bacana. Vamos falar, então, da dúvida inversa, que é uma outra possibilidade aí que nós temos dentro do procedimento de suscitação de dúvidas. Nós temos dois bem espinhosos sempre, a dúvida inversa e o mandado de segurança. Mandado de segurança, verdade. Sobre a dúvida inversa, doutora, ela é um procedimento que tem-se que, decorrido o prazo aí que o cartório teria, em tese, para proceder com essa suscitação de dúvidas, abriria aí o precedente para a parte estar ingressando ela diretamente com esse procedimento de suscitação de dúvidas. Só que aí a gente chama ele de dúvida inversa, porque ele é protocolado diretamente pela parte, aí, direto para o juiz corregedor. Seria isso, doutora? Exato. Existe quem, na doutrina, entenda que nem caberia a dúvida inversa. Hoje, a gente tem um postulado, em função do direito constitucional de nada, né, obstar o acesso da parte à justiça, que quando indevidamente obstado pelo registrador o direito da parte de apontar o título, prenotar o título, ter o exame, ter a nota devolutiva da exigência, ante essa recusa, se admitiria a possibilidade da suscitação de uma dúvida inversa, onde não há prenotação e o titular do direito, ou inconformado com a exigência, o interessado, o apresentante, ele apresenta o título diretamente em juízo. E o juiz, em recebendo a dúvida, ele determina que o título seja prenotado. Então, percebem que não há prenotação inicial. A prenotação ela pode surgir dias, tempos, né? Depois, isso pode ensejar prejuízo para a parte, porque ele não tendo prioridade, outros títulos contraditórios podem adentrar, né, com direitos reais conflitantes sobre aquele mesmo imóvel. Sim. Em uma vez suscitada a dúvida e o oficial não cumprindo, imaginemos que isso possa acontecer, a obrigação legal de elaborar as razões e remeter à apreciação do juízo competente, o que cabe, na verdade, é um procedimento administrativo, correcional, né? E hoje já com uma tipificação lá pela 14.382, aplicando penas, né, da Lei 8.935, que é a lei dos notários e registradores, por descumprimento de obrigação funcional. Então, a dúvida inversa ela não teria essa prenotação, ela seria direta. A prenotação aconteceria depois
por uma ordem do magistrado que se prenote aquilo que não se prenotou, né? Sim. Aquilo que não se prenotou no momento oportuno. Então, para alguns nem caberia. E um outro assunto sempre espinhoso, né, doutora, que eu acho que a gente podia comentar para alegrar, né? Trazer uma pimenta para compensar o nosso obstáculo de conexão de início, é o mandado de segurança. Porque também a doutrina discorre de ser descabido, porque existe um procedimento próprio, que é de natureza administrativa, que nasce para ser célere, né? Nem sempre o é, mas nasceu para. Tem Sim. prazos exíguos, não admite grandes discussões, não admite dilação probatória, não admite produção de prova, não admite lide, não é pretensão resistida, não tem alguém que tenha razão. Bacana, assim, o doutor Lamana Paiva, no livro dele, ele faz uma colocação assim, que a atuação do magistrado na suscitação de dúvida não é como um pacificador de litígios ou que vai atribuir o direito a quem tenha, Sim. mas um mero fazer cumprir a exigência ou não exigência legal, né? Então, a dúvida ela é estrita. Em existindo o procedimento, seria descabido o mandado de segurança. Sim. Na prática, a gente o tem, né? Às vezes, por falta de manuseio da própria ferramenta, né? Da própria ferramenta, às vezes a parte procura um advogado e pede, eu quero entrar como, e a gente recebe. Fica um pouco desagradável pelo cabimento do procedimento legal, né, administrativo. E às vezes até recebemos ordem de prisão por descumprimento, e daí entramos nós com mandado de segurança preventivo, pedindo, não me prenda, não estou descumprindo. Acho que é bacana a gente discutir isso, que entendo a via própria, não há o que se falar, né, em mandado de segurança. Não, eu já vi mandado de segurança contra exigências de tabelionato, porque a suscitação de dúvida ela é voltada para o registro de imóveis, onde tem a questão da análise aí de mérito do título, tudo mais, onde se registra, se dá publicidade para aquele documento. Então, tem-se que a suscitação de dúvidas ela seria aí adstrita aí ao registro de imóveis, e aí fica aí um entendimento vago. E a questão do tabelionato, existiria aí uma suscitação de dúvidas para o tabelionato de notas ou não? Eu já utilizei, acabei utilizando aí por analogia, deu certo, assim, o juiz corregedor permanente acatou, mas existe aí a questão do mandado de segurança também, com relação a exigências também de tabelionato. Mas no registro de imóveis a gente sabe que, por existir, então, o procedimento de suscitação de dúvidas, seria incabível aí a questão do mandado de segurança, né? Por existir aí um procedimento próprio para discutir essas questões aí. E, em tese, a dúvida ela cabe em todos os registros públicos. Desde um nome que a parte pretenda registrar e que seja negado, né, pelo oficial de registro, desde um contrato que ela aponte pretendendo a inscrição e não o tenha por alguma razão fundamentada, desde uma ata notarial, né, que o tabelião se recuse a lavrar por força de alguma exigência formulada, então ela caberia em todo e qualquer registro público, contanto como o artigo 198 e os seguintes, eles são muito passo a passo, no registro de imóveis está muito claro como ela deva ser, né? Então ela se aplica subsidiariamente aos demais, mas no registro de imóveis a gente tem os efeitos, né, da prenotação. Então, isso torna a dúvida mais quente, né? Que se bloqueia a matrícula até que se decida.
E não raras vezes nós temos uma dúvida lá, tramitando sobre uma situação que diz respeito àquela coisa, àquele imóvel, e vários direitos contraditórios esperando, na vez, pré-notados na sequência. Dependendo da procedência ou da improcedência do julgamento da dúvida. E quando ela é julgada, toda a cadeia ali ou cai ou entra na vez, né? E assim, Pelos efeitos da prenotação. Caso a dúvida seja julgada procedente e o título seja devolvido aí, não significa que o usuário não possa reprotocolar enfim, corrigir, ratificar, apresentar aquele título aí devidamente com a exigência cumprida posteriormente, né? Não existe aí a questão que nós temos aí no processo judicial, a questão da perempção, ou enfim, não, no registro de imóveis não teria isso. Claro que também não faz coisa julgada, Material. Mas coisa julgada material, Uhum. mas caso aí a dúvida seja procedente, a gente poderia ir facilmente no dia seguinte tá reprotocolando, enfim, claro, cumprindo a exigência formulada aí para que se efetive o registro desse título. E esperamos que, claro, não, o registro de imóveis, como a doutora falou, é para registrar, né? Não é um procedimento que a gente utilize habitualmente, né? Mas está aí à disposição. Não é... O intuito hoje da live foi justamente trocar um pouco de ideia, falar um pouquinho mais como que ele funciona. Justamente existe aí dúvidas de qual que é o momento, qual que é o procedimento que eu vou seguir, o que eu devo fazer, aonde que eu vou apresentar minhas razões, né? Apresento para o oficial, apresento lá para o juiz. E essa questão da necessidade realmente da participação do advogado aí nesse procedimento. Doutora, eu acho que é isso. A doutora tem mais alguma colocação que eu gostaria de fazer com relação ao procedimento? Acredito que, com relação aos recursos, né, que o recurso, em tese, ele é de apelação, e dele ainda caberiam os embargos de declaração, e em se tratando de eventual prejuízo, né, pela procedência da dúvida em desfavor da fazenda pública, seja ela estadual, municipal, federal, o necessário reexame, né, no duplo grau de jurisdição, independente de provocação. E ainda, a gente vai vivendo as situações práticas no dia a dia. Eu sou uma oficial de registro do balcão, da prática. E, certa feita, eu recebi uma suscitação de dúvida com uma decisão de procedência, contanto sem o trânsito em julgado. E, assim, naquele exame cuidadoso, nós observamos e a parte tinha recorrido. Então, o necessário trânsito em julgado, principalmente quando existem vários direitos reais contraditórios ali sobre a mesma coisa, aguardando aquela decisão, né? Então, eu digo pontos práticos que a gente vive no dia a dia e que são relevantes, né, para o resultado final. Sim. E ainda penso que nós podemos jogar essa nova visão, né, da 14.382, de que a retificação, o refazimento do título é uma exceção, de que a parte possa complementar o título naquela exigência necessária via requerimento, via documento público que seja idôneo, né? E que o refazimento do título hoje é uma exceção. O princípio que vigora é do aproveitamento daquilo que foi formulado pela parte da manifestação de vontade e do que está, né, consubstanciado ali naquele título judicial, naquela escritura pública, naquele requerimento de averbação, etc. Né? Com isso, as razões de recusa, elas também, de certa forma, diminuem.
Porque se a parte está bem orientada, e aí vem vocês, como operadores e conhecedores se a parte está bem orientada, ela consegue suprir a maioria dos, em tese, iniciais defeitos ou ausências, ou que sejam apontadas na nota devolutiva do título, sem que ele tenha que ser refeito, sem que ele tenha que ser ratificado, sem que os autos judiciais tenham que ser desarquivados, expedido um novo mandado com aqueles requisitos, etc. e tal. Sim. Então, a 14.382 ela é um grande marco nosso para a desjudicialização. E ainda aproveitando e lembrando da nossa necessária integração entre notários, registradores e advogados, considerando a uso capião extrajudicial, o inventário, divórcio e partilha, né? Agora a nossa adjudicação compulsória extrajudicial e o desfazimento daqueles compromissos de compra e venda que estão lá ad eterno nas nossas matrículas e que agora a lei já prevê um procedimento próprio que independe de provimento e está, né, bem tipificada e a ferramenta está aí para nos capacitarmos e utilizarmos e promovermos, pensando que o grau de civilidade do povo se mede pela quantidade de litígios também. E em melhorando, vamos litigando menos. Exatamente. Essa onda de desjudicialização aí tá vindo com tudo, né, para os cartórios e tem sido bom. Eu acredito que tem sido bom para a advocacia extrajudicial aí, para os advogados que atuam nessa área, né? E para as partes, principalmente, que é a função social, é a razão de existir, né? É. E nós temos sempre que encarar, né, que os advogados são realmente parceiros aí dos tabeliões, dos registradores, né? Temos que atuar aí em conjunto cada vez mais. Com certeza. Promovermos seminários, né, e capacitações, discussões, troca de ideias, de materiais e uma conexão, porque estamos juntos e temos o mesmo propósito. Exatamente. Institucionalmente, falo em nome da Anoreg Mato Grosso e assim estamos imbuídos. Isso aí. Doutora, muito obrigada pela live, obrigada pela disponibilidade para a gente falar sobre esse assunto tão importante aí para a advocacia extrajudicial. Eu acredito que se a gente tenha contribuído aí 1% essa noite, valeu a pena o nosso encontro aí, com certeza. Espero que a gente possa ter ajudado aí muitos profissionais e tenha quebrado esse paradigma aí do procedimento de dúvidas, né? Que ele tem essa cara de ser um procedimento complexo, mas o registrador está aí para auxiliar, para trabalhar em conjunto e é isso, ele é uma ferramenta, está à disposição e a gente está aí quebrando barreiras sempre. Obrigada mais uma vez, obrigada pessoal. Muito obrigada. Foi uma honra ter participado e pensemos que as decisões nos procedimentos de dúvida geram precedentes. E aquilo que há precedente, já há um caminho a se trilhar no novo. Como agora novo é a moda, então tendo precedentes, já temos menos discussões a enfrentar. Né? Exatamente. Um abraço, agradecida pela oportunidade e somos parceiros. Mais uma boa noite a todos. Boa noite.